Apareceu para vocês a figurinha de que está gravando? Ah, agora apareceu. Então tá, gente. Boa noite. Retomando o nosso conteúdo, nós vamos estar vendo hoje o item 2 da unidade 1 da nossa disciplina História da Educação, tá? Então, assim, eu estou vendo vocês colocarem no chat que o slide não está funcionando. Eu estou conseguindo visualizar aqui. Quem não está conseguindo ver, a dica é sai e entra novamente. A Maiara disse que já fez isso várias vezes. Maiara, o meu tá aparecendo. Tenta ver mais uma vez. Tem mais alguém como a Maiara que não esteja conseguindo visualizar? Se não der certo, Maiara, eu vou pedir que você escute prontamente, atentamente, tá certo? Porque eu estou visualizando, tem outros alunos também que estão. Isso às vezes pode ser um problema de internet. Para mim. Pronto, a Evangeline está dizendo que está ok, que está funcionando, mas olha, eu vou estar falando o que tem no slide, tá certo? Então, a galerinha que não está vendo o slide não vai se prejudicar, porque vai ouvir, ok? Tá? É só a gente desenvolver aqui uma escuta atenta, tá? Então, gente, vamos lá. Hoje a gente vai conversar sobre... Lembra que eu falei na aula passada que a gente ia falar de educação desde os primórdios, lá na pré-história, e a gente ia vir para o momento atual, da contemporaneidade, né? Então, o que é que a gente vai falar agora? A gente vai falar sobre educação, de uma forma geral, sociedade e cultura. Os três estão entrelaçados. A gente não pode separar a educação de sociedade nem de cultura, como a gente já viu na aula passada. Então, nós vamos contextualizar agora, nós vamos fazer um breve histórico dessa educação ao longo do tempo. E hoje a gente vai contextualizar no início, lá na pré-história. A gente vai lembrar um pouquinho das aulas de história que a gente teve no ensino fundamental, tá? Então, o tema do tópico da unidade é educação, sociedade e cultura entre os povos primitivos. Então, vale salientar, primeiramente, a gente precisa esclarecer o que vem a ser esses povos primitivos, tá certo? Porque muitas vezes, quando a gente se refere aos povos primitivos, a gente se remete à questão da pré-história e acredita que hoje não existem mais esses povos primitivos. Mas vejam bem, a designação povos primitivos se refere a quê? Há muito mais as características socioculturais destes povos do que a sua localização no tempo. O que isso significa? Que hoje, na contemporaneidade, atualmente, nós também temos povos primitivos. É isso que eu vou explicar aqui. Povos primitivos existem da pré-história, existiam na pré-história e existem ainda hoje. A diferença é que, na pré-história, toda a humanidade era formada por povos primitivos. Por quê? Porque a civilização, a gente vai já ver também o que é isso daí, ainda não estava contextualizada para que os povos saíssem desse caráter primitivo para povo civilizado, tá? Enquanto que hoje os povos primitivos, eles estão praticamente extintos. Professor, e o que são esses povos primitivos, tá? Então, assim, os povos primitivos da atualidade, por exemplo, hoje, são as tribos indígenas que a gente tem no nosso país, as diversas comunidades tribais que existem na África, na Oceania, na Austrália, né? Que são, assim, consideradas em função da sua organização social, tá certo? Então, assim, o povo primitivo é exatamente em função da organização social que eles se encontram. Então, portanto, uma das melhores fontes para se entender de que forma se processava a educação dessas comunidades primitivas da pré-história é a gente estudar essas comunidades existentes ainda hoje. Por quê? Porque esses povos primitivos, através da sua cultura, eles vão perpetuando seus valores ao longo do tempo, ao longo dos anos, tá certo? Então, assim, é importante a gente estar contextualizando isso, porque lá na frente a gente vai estar falando de povo civilizado e de povo primitivo nos tempos atuais, né? Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui no chat. Eu estou aqui falando, mas tem muita gente colocando aqui no chat. Gente, tem gente dizendo que não está conseguindo visualizar. A Maíla está dizendo que não está aparecendo nada. A dica é, sai e faz o login novamente. Se ainda assim permanecer, verifica como é que está a tua internet, tá certo? E mesmo assim, se não der certo,
Vamos ficar ouvindo, porque todo esse material está no slide que está lá no ambiente virtual de vocês e está aqui na plataforma, né, no Teams, como também... Como? Perdão, alguém falou e eu não ouvi. Pode falar novamente? Meu, eu também não estou vendo, não, estou só ouvindo. Ah, então tá, né? Se fosse o meu eu estou vendo a senhora, tem outra câmera passando os slides? Eu estou passando os slides. Gente, então deixa eu fazer o seguinte. Eu vou parar a apresentação e vou recomeçar, tá certo? Só um instante. Vamos ver se vai dar certo desse jeito. Só um instantinho. Eu vou parar. Pronto. Saí. Deixa eu ver aqui. Vamos projetar. O colega que está falando que o slide tem no ambiente virtual. É verdade. É por isso que eu estou falando que, assim, quem não estiver conseguindo visualizar o slide, a princípio, não é uma coisa que você fique tão preocupado. Basta ficar ouvindo a explicação que você consegue pegar o conteúdo, tá certo? Porque os slides estão no ambiente virtual e também está aqui na plataforma. Mas eu vou tentar novamente para ver se agora vocês conseguem visualizar. Quem saiu fui eu e agora eu vou tentar novamente, tá certo? Vamos ver aqui como é que vai dar certo. Olha aqui a dica do colega. É só abrir o slide do ambiente virtual e eu ver a professora. Muito bem. Mas vamos tentar aqui. Né? Não custa nada a gente tentar. Pronto. Deixa eu passar aqui. A gente estava no slide 6. Pronto. Tentem ver se vocês estão conseguindo visualizar, gente. Sim. Deu legal agora? O pessoal que não estava, está conseguindo? Sim, eu estou vendo agora, professora. Perfeito. Então, vamos para frente, né? Deu legal agora? Pronto. Professora, eu não estou vendo agora, só está a imagem de você na tela. Se soubesse, né, tinha deixado daquele jeito, né? Então, vamos ouvir, porque, assim, o que eu estou explicando está no slide, tá certo? Tá? Então, vamos lá, gente. Feito essa explicação, né, em relação aos povos primitivos, né, o que é que também é importante para a gente poder entender como se dava a educação e outros costumes no passado, não é? Aí a gente volta agora não só para os livros de história, mas para os filmes de ficção também, né? Porque, assim, muitas dessas informações a gente sabe como? Através dos estudos feitos pelos estudiosos da área, né? Os arqueólogos, antropólogos, os paleontólogos, os historiadores, que estudam exatamente essas informações para trazer para a gente. Então, assim, através de muitas dessas informações, das pinturas rupestres, a gente tem ideia de como é que eram os costumes, né, das pessoas, desses povos na pré-história. Gente, tem microfone ligado, está dando ruído. Por gentileza, verifique os microfones de vocês. Então, assim, esses profissionais, eles se baseiam na análise desses documentos não escritos, né? Que eu vou ativar o mudo aqui. Só um instantinho. Que chuva. Só um instantinho. Pronto, eu consegui ativar o mudo da colega. Pronto, eu estava exatamente procurando silenciar todo mundo. Me ajudem aí quando tiver isso daí, porque eu fico focada no slide, eu tenho que ir para outra ferramenta do Teams para poder silenciar. Se tiver alguém que possa me ajudar nisso, ajuda bastante para não quebrar a linha do raciocínio, né? Tá? Então, vamos lá. Como eu estava falando, né? A gente vê muito nos filmes, né? Tem um muito bom na Netflix, que é a escavação. Mas tem um que é da minha época, não que seja assim tão velha, né? Teve um tempo na Netflix, eu não sei se ainda está mais, que é o Indiana Jones, que é do personagem Harrison Ford. Tem, acho que são 4 filmes. E ele explora muito bem esse ambiente da arqueologia, né? Claro que tem toda a trama do filme, mas é só para a gente perceber a importância que esses artefatos, que esses objetos têm, para que a gente possa entender como esses povos
se viviam e se comportavam nessa época, né? Tá? Mas uma coisa, gente, é certa. Independente de ser povo primitivo, de ser pré-história, de trazer essa cultura ao longo dos anos, a educação existe desde o momento em que a humanidade existiu. Desde o momento em que os seres humanos passaram a existir. E por que eu afirmo isso com tanta propriedade, com tanta segurança? Porque o homem, nós não nascemos prontos, né? Ou seja, nós precisamos aprender ao longo da nossa existência. E esse aprendizado acontece o quê? Exatamente nesse contato que nós vamos ter com outras pessoas, quando a gente vive em sociedade, tá certo? Então, naquele tempo, ainda não existia a escrita como a gente tem hoje, ou seja, a educação formal, como nós a concebemos hoje, ainda não existia, mas a educação informal, ela existia, tá certo? Por quê? Porque a gente aprendia observando, imitando, né? A ordem social e cultural no qual a gente nasce já ensina a gente a ser humano, já ensina a gente a procurar ter contato com outra pessoa, né? E o homem somente é capaz de construir essa condição humana se ele tiver em contato com a cultura e com outros humanos, através desse processo de socialização, ou seja, a educação se dá dentro do próprio grupo onde o homem está inserido, né? Agora a gente vai passear um pouquinho aqui pela história, para a gente poder entender, contextualizar a educação nesse período, tá? Deixa eu ver o que é que vocês estão colocando aqui. Quando eu fico ouvindo, pronto, às vezes eu fico achando que pode ser alguma pergunta, né? Tá? Isso, Maírla, você está conseguindo visualizar borrado? Pode ser a sua internet, com certeza. Deixa eu ver o comentário aqui do Marcos. Perfeito, ele está exatamente colocando o que está no slide. Legal, gente. Então, não vou nem me preocupar que vocês estão se ajudando entre si. Isso é interação, isso é contato. Legal, isso daí, tá? Podemos ir adiante, então, né? Então, a gente está falando de histórico da educação. A gente está falando de povos primitivos. A gente está falando de início da humanidade. Então, a gente tem que remeter à pré-história. Tá? E o que é a pré-história? Pré-história é o período que acompanha a evolução da Terra, né? Do homem, de todos os seres vivos. E é esse estudo que permitiu a gente acompanhar o desenvolvimento e a evolução dos primeiros hominídeos, porque assim, o Homo sapiens, ele é uma descendência dos primatas. Se a gente bem lembrar das nossas aulas de história, né? O primeiro homem, ele é praticamente um primata, a forma dele. Então, até chegar na forma humana que nós nos encontramos hoje, nós evoluímos em termos de espécie. E a pré-história, ela é exatamente o quê? O período que permite a gente acompanhar esse desenvolvimento que vai da evolução dos primeiros primatas, dos hominídeos, até o surgimento das ferramentas, dos artefatos, que possibilitaram o aperfeiçoamento no estilo de vida dos seres humanos. Aí a gente lembra, né, do homem fazendo fogo, né, depois a invenção da roda, e tudo isso caracterizou momentos importantes da nossa evolução. Tá? A pré-história, o ponto de partida, como eu acabei de falar, foi o surgimento dos primeiros hominídeos e encerra quando é desenvolvida a primeira forma de escrita pela humanidade, isso lá pelos 3.500 anos de Cristo. A pré-história ela é dividida basicamente em 3 períodos: paleolítico, mesolítico e neolítico. A gente vai dar algumas características aqui do paleolítico e do neolítico, porque o mesolítico, o nome já está dizendo, meso, vem de intermediário, de metade. Ele é um período de transição entre os 2 períodos, tá? Até aqui tudo bem, gente? Vocês estão conseguindo acompanhar? Então, vamos lá. Período paleolítico, tá? Então, olha, a gente vê aí, né, o hominídeo, que ainda não tem essa forma do Homo sapiens como a gente concebe hoje. O período paleolítico, ele é caracterizado pela idade da pedra lascada e vai desde 2 milhões de anos antes de Cristo
até 10.000 anos antes de Cristo, tá certo? Aonde, nesse período, teve o predomínio de nômades, aqueles povos que migravam de um lugar para o outro, de caçadores, aonde predominava a fabricação de ferramentas de pedra, de osso, madeira, né? Que são as machadinhas, as lanças, as facas, etc., né? Isso aqui é só para a gente poder contextualizar, para a gente poder lembrar desses períodos. Outra característica desse período, a sobrevivência era baseada na caça, na pesca, na coleta de alimentos. A arte era rupestre, né? Eu acabei de falar aquelas pinturas rupestres, é só a gente lembrar daqueles desenhos que eram encontrados em cavernas. Aí veio o domínio do fogo, presença de rituais religiosos, rituais funerários, e a educação nesse período ela era informal. Um pouquinho aqui adiante a gente vai estar falando sobre essa educação formal e informal. A educação informal era o quê? Para a sobrevivência natural, ela era espontânea, ela era por imitação. Não existia essa educação formal como nós conhecemos hoje, até mesmo porque nessa época a escrita ainda não tinha sido inventada. Tá? Aí vai. Período neolítico, teve o mesolítico, né? Aí veio o período neolítico, que é mais conhecido como o período da pedra polida. Enquanto o outro era a pedra bruta, esse já é a pedra polida, já mais elaborada, já transformada por esse homem. Data de 10.000 antes de Cristo até 4.000. A presença de agricultores. Por quê? Porque é característica dessa época o desenvolvimento da agricultura. Formação de comunidades, aumento da produção de alimentos, né? Uma variedade maior tendência para a guerra, desenvolvimento da arte cerâmica, de práticas religiosas, artesanais. Vamos ver o que é que diz aqui o próximo. A educação ainda também era informal, tá certo? Como assim, professora? Né? Informal. Oi? Professora, Oi? Pode falar. eu tô vendo aqui o primeiro slide. A senhora mudou o slide, assim? Eu mudei. Eu já estou no slide 12. Eu estou no primeiro ainda. Pois então deve ser a tua internet, Eliane. Fica ouvindo, porque depois você pega esses slides no ambiente virtual, no seu ambiente virtual. Porque eu já entrei, né, eu já saí, já entrei novamente. Algumas pessoas que não estavam vendo começaram a ver. Quem estava vendo não viu mais. Tá? Aí, para não ficar entrando e saindo, eu peço que quem não esteja ouvindo, siga a dica dos colegas aí. Abre o slide e fica ouvindo a explicação, tá? Porque tudo que está aqui no slide está no ambiente virtual de vocês. Tem gente que está printando e está colocando aqui no chat. Agradeço aí, viu, gente? Quem está ajudando os colegas que não Agora estão deu certo. visualizando. Agora deu Tá certo. certo? Então, vamos lá. Estou ouvindo. Agora deu certo. Que bom. Eu saio e entrei de novo. Pronto. A dica também é essa, tá? Então, gente, no período neolítico, a educação também era espontânea, era uma educação natural, voltada para a imitação e também para a sobrevivência, mas já direcionada para o manejo agrícola, para o manejo de pastoreio, tá certo? Tinha um ensinar informal. E também o predomínio de educação para o uso de armas, educação com disciplina mais rigorosa, até mesmo porque os povos guerreavam entre si por terra, por poder. Então, eles começaram a utilizar, a aprender estratégias de guerra, né? Então, nós contextualizamos a educação pré-historicamente, mas nós não podemos deixar de contextualizar a educação entre cultura e civilização. Porque, ao longo dos anos, nós vamos compreender até que ponto a cultura, a sociedade vai influenciar nesses povos e propriamente na civilização dita. Então, é importante a gente fazer essa diferença, porque a educação, como a gente já viu, ela existe desde que existe o homem,
desde que existe sociedade e desde que existe cultura. Então, assim, esse termo cultura, ele deve ser entendido num sentido mais amplo. Como assim, professora? Cultura, gente, inclui conhecimento, crença, arte, moral, lei, costume, ou qualquer outro tipo de hábito adquirido pelo homem inserido nesse contexto social, né? Então, é por isso que ela tem essa importância, tá? Alguém assumiu o controle do slide, mas eu tomei o controle de novo para mim. Então, a cultura, ela está presente em todos os grupos humanos, sejam eles primitivos ou civilizados. Por quê? Porque a cultura faz parte dos nossos costumes, da nossa crença. É a cultura que vai nos fornecer uma rede de significados, com a qual damos sentido ao mundo que nos cerca. E todo grupo, por ser humano, obrigatoriamente tem uma cultura. Então, a cultura, ela refere-se a quê? Aliás, a civilização, por sua vez, refere-se a quê? A um determinado estágio de desenvolvimento de um povo ou sociedade. Esse desenvolvimento é normalmente representado pelo grau alcançado de tecnologia, economia, arte, ciência. Então, nós podemos dizer que, atualmente, nós somos um povo civilizado? Sim, civilizado nesse aspecto, porque a nossa sociedade já atingiu um nível de evolução tecnológica, um nível de evolução científica, tá certo? E mesmo nós estamos dentro dessa contemporaneidade, nós ainda temos povos primitivos, que foi o que a gente falou no início, referente às tribos indígenas, né? As tribos da África, da Oceania. Por isso que a gente não pode achar que o povo primitivo ficou lá na pré-história. Atualmente, nós ainda também temos povos primitivos, tá? Até aqui tudo bem, pessoal? Vocês estão conseguindo acompanhar? Pronto. Sim. Então, existia educação na pré-história? A gente já viu que sim, né? Existe a educação entre os povos primitivos? A gente também está vendo que sim. Por quê? Como eu falei há instantes atrás, a educação ela existe desde o momento em que também existem os seres humanos. Por quê? Porque o ser humano não nasce pronto. Ele precisa aprender a tornar-se homem, e esse aprendizado se dá quando ele tem contato com outros homens dentro do contexto social que ele está inserido, né? E ele só vai aprender essa condição humana em contato com outras pessoas por meio da socialização, só reforçando o que eu já tinha falado. E como é, professora, essa educação informal? Como é que se deu essa educação informal na pré-história? Veja bem, nós vimos até agora que na pré-história, né, os povos primitivos, a educação era informal, porque eles ainda não tinham o conhecimento da escrita. A educação informal era predominante e também era uma forma de socialização que eles tinham. Era o processo pelo qual o indivíduo, o homem, aprendia a ser membro de determinada sociedade. Ele internalizava o quê? Ele incorporava as regras, os costumes, os hábitos, a crença, a moral. Então, a educação informal, gente, ela nunca se completa no sentido de ter um final. Por quê? Porque a gente está sempre aprendendo. Tá certo? Então, a educação formal é essa educação que a gente conhece, propriamente dito, é a educação que precisa de um ambiente formal, de recursos formais, mas o que é a educação informal? É o que a gente chama de aprendizado contínuo, é o que a gente se refere ao aprender diário. Todo dia a gente aprende uma coisa. Às vezes a gente até brinca assim, menina, eu sou nova, eu aprendo, não é isso? Por quê? Porque nós, enquanto ser humano, nós somos dotados de inteligência que nos permite aprender. Não só o conhecimento formal, mas o conhecimento informal. E se a gente for avaliar, a educação informal, ela ocorre continuamente, tá certo? É uma receita da internet que você pega e você não sabia, né? É um livro que você estuda, é um conhecimento novo que você tem. Isso aí já é uma educação formal, né? É você estar passando e você é testemunha de uma situação, de uma boa ação, tá? Então, você vai aprendendo com os fatos à tua volta,
tá certo? Então, só para contextualizar melhor o que é a educação informal, é um processo contínuo, ou seja, ele acontece, né, tá? Não institucionalizado, ou seja, não necessariamente precisa ser formal no sentido de você estar dentro de uma sala de aula, ou seja, é um processo contínuo, não institucionalizado, nem direcionado, ou seja, hoje você vai aprender determinado conteúdo, né? É um processo onde você vai adquirir regras, costumes, hábitos, crença, moral, enfim, conhecimentos e habilidades existentes numa sociedade. Existe em todos os tempos e lugares, acontece inicialmente na família, né, no seio familiar, que a família é considerada a instituição mais importante nesse tipo de aprendizagem. Tá certo? Por quê? Porque quando nós somos crianças, antes de ir para a escola, nós aprendemos em casa, ou pelo menos espera-se que aprenda. Eu não sei se eu já comentei aqui, mas eu acho que eu já devo ter comentado em outras aulas com outros alunos, mas vocês, futuros pedagogos, vocês vão sentir isso na pele, se não já sentem, porque tem muita gente aqui que já está em sala de aula, está buscando a graduação para se qualificar. E nós sabemos hoje que muitos transfere a responsabilidade de educar hábitos, crenças, valores para a escola. A criança, quando chega na escola, ela chega totalmente mal educada, sem limite, sem um mínimo de noção de respeito. Porque isso é berço, isso é você chegar na escola já tendo essa base, né? Então, é por isso que a família tem essa importância. E quem está à volta, como os vizinhos, os amigos, né? Os grupos. E qual a diferença, professora, da educação formal para informal? Ó, informal fala. A gente já sabe. Se fosse no tempo da prova, se eu fizesse uma prova relâmpago, é o novo, fizesse uma prova agora, todo mundo sabia que era educação informal, né? E a formal? A formal é uma educação planejada intencionalmente. É, por exemplo, história da educação. Nós temos um conteúdo, nós temos uma ementa, nós temos uma grade curricular a ser seguida. Isso é uma educação formal, porque foi planejada intencionalmente. É uma educação estruturada, organizada, sistematizada, e normalmente ocorre em espaços organizados, em escolas, aqui nesse ambiente virtual, né? Tá? Ficou claro o que é a diferença da educação formal e da informal, né? Voltando para o período paleolítico, tá certo? Aonde tinha o predomínio de nômades e caçadores. Como é que era a educação informal nesse período? Olha só, tinha esse predomínio por quê? Porque eles precisavam ir à caça, né? Para trazer o alimento para as suas famílias. E muitas vezes, quando eles estavam naquele ambiente que se tornava escasso, né? Ou então chovia muito, ficava muito frio, então o nome era exatamente porque eles saíam dali e iam para um outro local, porque essencialmente a educação informal era para a sobrevivência. Eles precisavam estar no local onde eles tivessem água, alimentos para sobreviverem, tá? E essa educação era uma educação natural, espontânea e consciente, adquirida exatamente nesse convívio entre pais e filhos, entre crianças, entre adultos. Como é que era a educação já no período paleolítico, onde a gente já vê que existe o predomínio da agricultura? A gente pode ver que já existiu uma evolução, já existe um avanço, o fogo já foi descoberto, o homem já sabia manusear artefatos, já sabia criar ferramentas. Então, nesse período, apesar de ser informal ainda, tinha uma intenção. Eles tinham que se defender de outros povos primitivos. Então, a educação nesse período passa a ser intencional, porque o objetivo era o quê? A guerra. O aprendizado era baseado num sistema mais rígido. Eles tinham que aprender a fabricar armas
dentro daquilo que eles podiam, né? Dentro dos artefatos do material que eles tinham acesso. Era o início também de uma educação de jovens para a guerra, longe das famílias, né? Então, assim, pegavam-se esses jovens, tiravam do seu ambiente familiar, levavam-se para um outro local para que eles tivessem essas aulas, tá certo? Porque se fossem atacados, eles saberiam se defender, não é? Até aqui tudo bem, gente? Tá tranquilo? Eu queria fazer agora só algumas contextualizações ainda, referente à cultura e civilização, né? Ficou claro que a cultura é exatamente essa questão de arte, religião, moral, valores, costumes, a linguagem de uma forma geral. É a cultura que fornece a rede de significados com a qual a gente dá sentido ao mundo que nos cerca, né? Enquanto que a civilização é o desenvolvimento que normalmente é alcançado, o quê? Pelo grau de evolução que aquela sociedade tem naquele momento, em termos de tecnologia, economia, arte, ciência, né? Então, o que é que caracterizou a transição desse período da pré-história, né, para os períodos civilizados? O desenvolvimento da escrita, a construção de cidades, o desenvolvimento dos artefatos que eles manuseavam, o desenvolvimento da arte, da ciência, isso tudo caracterizou o quê? Uma civilização, o surgimento de uma civilização, né? E essa transformação, mesmo de forma gradual, né, não foi uma coisa rápida, ela pedia uma nova forma de educação. Então, do mesmo jeito que os costumes se modificaram, né, de que os períodos evoluíram, a educação também. A gente pode perceber que, mesmo sendo uma educação informal, no período paleolítico, pronto, ela já tinha uma intenção. Então, assim, a educação de uma sociedade, em uma determinada época, ela busca o quê? Suprir a necessidade e exigência que aquela época pedia. No primeiro período, qual era a exigência? Sobrevivência. No segundo período, não que a sobrevivência ainda não fosse necessária, mas eles desenvolveram técnicas de agricultura. Então, o alimento, ele era mais abundante comparado com o primeiro período, né? Mas, então, eles tinham outras preocupações, eles tinham outras necessidades, a de defesa. Então, eles começaram a se preocupar com a questão de se defender para a guerra. Então, mesmo ainda sendo informal, tinha essa intencionalidade, certo? Porque nesse período ele já dominava as técnicas de agricultura, de domesticação de animais, o que permitiu organizar a vida de uma forma mais planejada até então, né? E a educação também foi sofrendo essas mudanças, porque o homem deixou de ser nômade, ele começou a fixar residência, né? Por isso que teve o surgimento das primeiras cidades. Aí, gente, começou a surgir, né, de uma forma urgente a questão do aprendizado, tá certo? Por quê? Porque mesmo o aprendizado informal em relação à agricultura, em relação ao pastoreio, à domesticação de animais, tá certo? Conhecer os fenômenos meteorológicos, a necessidade de disseminar conhecimento do cultivo, da germinação de planta, tá certo? Isso eram cuidados que precisavam ser transmitidos às novas gerações, tá? Então, como eles se organizarem de uma outra forma, eles estavam começando a ter propriedade privada, né? Então, eles precisavam também que esse aprendizado tivesse mais estrutura, né? Aí é onde vem a educação de uma forma mais rigorosa, de uma forma mais disciplinadora. Então, o que é que a gente pode perceber? Resumindo todo esse blá, blá, blá que eu estou
explicando para vocês, é que cada época possui um tipo de educação, cujo objetivo é o quê? Atender às necessidades de cada período vivenciado. A educação, ela foi se modificando de acordo com a organização social desses povos, com as novas exigências que a vida em sociedade exigia, né? Enquanto que a natureza, de certa forma, proveu o homem o seu sustento em relação ao alimento, a educação, ela permaneceu nesse nível da socialização primária, que é a educação informal, onde adultos e crianças aprendiam com a vida e para a vida. E esse aprendizado, ele existe até hoje. Ele é transmitido de geração a geração, de forma espontânea e informal, né? Mas isso é só para contextualizar, para que vocês saibam que por muito tempo predominou essa educação informal. Mas com o surgimento da escrita, né, a educação formal tornou-se necessária para que todas essas técnicas, todas essas coisas que foram aprendidas na informalidade pudessem ser transmitidas pela oralidade, pela escrita, de uma maneira formal. Porque já tinha essa necessidade, ok? Então, para a gente resumir o tópico de hoje, né? As duas formas de ganhar vida era pela caça ou pela agricultura. Isso aqui é um resumão, tá, gente? Que também tem no slide matriz. As duas formas de ganhar a vida era pela caça ou pela agricultura, que, consequentemente, modelaram os próximos sistemas sociais, que, por sua vez, exigiram modelos diferentes de educação. Foi exatamente o que eu contextualizei para vocês agora há pouco. Entre os nômades, o homem era um caçador, que não conhecia a guerra, e vivia livremente coletando frutos. Por quê? Era a finalidade da educação dessa época, preparar o indivíduo para a sobrevivência básica. Já no outro período, entre os agricultores, era uma sociedade mais complexa, cuja educação ainda informal era voltada para o manejo das práticas agrícolas, para o cuidado com os animais, a domesticação dos animais, né? E o uso das armas. Por quê? Porque eles já tinham essa necessidade. Oi? Só voltando ao raciocínio aí, quer dizer, então, pelo meu entendimento aqui, o nomadismo foi a primeira forma de sobrevivência, foi isso? No período paleolítico, sim, porque eles ainda estavam na condição de povos primitivos, e o nomadismo se dava por quê? Porque eles se estabeleciam em locais diferentes em busca de alimentos para a sua própria sobrevivência, não é? Então, eles estavam no local, então, vamos supor, vinha um inverno rigoroso, né? Então, assim, os lagos ficavam congelados, então eles tinham que sair para um outro local onde eles pudessem ter alimentos para sobreviver. O objetivo da educação nesse período era esse, né? Então, ao longo dos anos, de muitos anos, por sinal, né? A evolução permitiu que eles começassem a se fixar para deixar de ser nômades, foi o que originou o surgimento das primeiras cidades, porque a partir daí eles já começavam a dominar técnicas de agricultura, né? Além de observar a questão de fenômenos meteorológicos, tá certo? Então, eles começaram o quê? A ter um outro tipo de necessidade. Uma necessidade de uma educação mais formal. Apesar de que nesse período ainda era uma educação informal, né? Mas como a gente tem visto ao longo de toda a aula de hoje, que a educação, ela se molda, ela se adequa à exigência da sociedade da época. Então, mesmo não tendo a figura do professor-aluno, como a gente vê hoje, existia a figura de quem ensinava e de quem aprendia. Normalmente destinado aos mais velhos, tá certo? Ficou ok? Posso ir adiante? Ficou claro aí para você? Sim. Pode. Então, tá. Então, durante toda a pré-história, a educação permaneceu nesse nível de socialização primária, que é essa básica que a gente está falando, sendo considerada uma educação informal, universal, integral, cujo aprendizado foi transmitido para futuras gerações, né?
de uma maneira natural, espontânea, por meio da coparticipação, da imitação, como eu falei agora há pouco. Não tinha essa figura do professor ou de alguém que pudesse exercer a função parecida, né? Mas tinha a figura de quem ensinava e de quem aprendia. E já era possível identificar que as diferenças sociais, elas iam colocar impostas diferenças educacionais. Aí foi quando começou a perceber a necessidade de uma educação formal, tá certo? Que é o que a gente vai estar vendo nas nossas próximas aulas, né? Então, esse foi o resumo da nossa aula de hoje, tá? A mensagenzinha de reflexão que eu trouxe para vocês é bem pertinente a esse momento que a gente está vivendo. Quem chegou hoje para a primeira aula, seja muito bem-vindo, né? Na primeira aula eu expliquei que eu sempre trago uma musiquinha de acolhimento, procuro saber como é que vocês estão, e no final eu sempre procuro trazer uma mensagem de reflexão, né? E essa da Coraline, atribuída para ela, e é muito pertinente ao momento que a gente vivencia hoje. Eu vou ler aqui para vocês, né? Faz da tua casa uma festa. Ouve música, canta, dança. Faz da tua casa um templo. Reza, ora, medita, pede, agradece. Faz da tua casa uma escola. Lê, escreve, desenha, pinta, estuda, aprende, ensina. Faz da tua casa uma loja. Limpa, arruma, organiza, decora, etiqueta, muda de lugar, separa para doar. Faz da tua casa um restaurante. Cozinha, come, prova, cria, cultiva, planta, enfim. Faz da tua casa um local criativo de amor. Por que eu trouxe essa mensagem, gente? Nós estamos passando muito tempo em casa, não é verdade? Né? Por conta desse isolamento que a pandemia provoca, muitas vezes a gente encara a nossa casa como prisão. Mas a gente tem que ver, gente, a nossa casa da forma como esse poema traduz. A nossa casa hoje é o nosso local mais seguro, tá? Então, vamos fazer da nossa casa esse local de amor. Hoje é preciso eu estar isolado para ter saúde, garantir a saúde dos que estão à minha volta. Então, muitas pessoas reclamam, eu tô doida para sair. Eu também, gente, tô doida para sair, tô doida para voltar para academia, tá? Mas nesse momento nós temos que compreender que nossa casa é o local mais seguro, é o local onde nós temos que estar alegres, onde tem amor. E eu queria trazer exatamente essa reflexãozinha aqui para vocês, para quando a gente perceber a nossa casa, a casa não é prisão, né? A casa é esse ambiente de amor, esse ambiente de refúgio, né? E eu queria só que vocês aqui, que a gente está finalizando a nossa aula, tem gente perguntando se eu estou em grupo. Gente, eu não estou em grupo nenhum. Essa aula são para todos os alunos do Ceará inteiro. Mas se vocês quiserem, eu posso colocar essa figurinha no ambiente virtual. Ou então, se vocês têm grupos, eu não me incomodo de estar em grupo não, tá certo? Vocês podem me adicionar, eu vou colocar o meu número aqui, porque assim, como nós estamos no ambiente virtual e a gente está em aula para o Ceará inteiro, fica difícil, mas assim, quem tiver iniciativa de criar um grupo de WhatsApp para essa turma aqui, tudo bem, não tem problema. Eu vou colocar aqui o meu número de WhatsApp, tá certo? Vocês me adicionem. Muitas vezes, é uma dica que eu quero dizer para vocês, né? Às vezes, a gente vê a mensagem e não responde de imediato. Aí o aluno fica botando os olhinhos. Então, assim, normalmente eu respondo. Às vezes eu visualizo, mas nem sempre a gente pode responder na hora, tá? Então, deixa eu só escrever aqui o meu. Eu não sei nem se tem grupo, tá, Maírla? Foi cogitado na aula passada se fazer um grupo, aquela coisa toda. Se fizerem, me adicionem. Vou colocar meu número aqui, tá? Pronto. Esse é o meu número, ele é TIM, e também é o meu número do WhatsApp. Tá certo? Se vocês precisarem de alguma coisa, de algum material, tem
muita gente que está em sala de aula, pode passar uma mensagem no privado. Se criarem um grupo, eu não sei, Camila, quantos grupos existem, não sei, não faço a menor ideia, tá? Mas assim, se porventura vocês precisarem entrar em contato comigo, para não ter que esperar a próxima aula, eu estou dando essa liberdade de vocês entrarem em contato comigo. Agora ajuda a tia, né? Quando entrar em contato, sou sua aluna de História da Educação, porque eu não tenho só essa disciplina, tá? Tá certo? Opa, já tem um link aqui, acabaram de colocar um link aqui, deixa eu ver se eu consigo ver. Esse link que colocaram aqui é dessa turma? Só dessa disciplina ou é do geral? Deixa só eu parar a gravação aqui, porque já ficou uma coisa já bem generalista. Pronto, Maiara, esse grupo é um